A paz do Senhor Jesus, nossos amados irmãos em Cristo Jesus, do canal Ribeiro de Águas, mais uma vez, mais um instante, aqui estamos neste momento, e em vos saúdo na paz gloriosa do nosso Senhor Jesus, seu irmão Davi, e estamos aqui para dar a continuidade pela palavra de Deus viva e eficaz que jorra aos corações, segundo o Deus da glória, vem estar a testificar e aquele que vai receber. Nós estamos aqui para iniciar mais um momento desta palavra linda. Vamos orar e agradecer a Deus por este dia e logo em seguida estaremos a ler o texto sagrado da Bíblia Sagrada em João 6:22, que é Jesus o pão, em nome do Senhor Jesus. Glorioso, eterno Senhor Jesus de Nazaré, Deus santo, Deus de poder, é o Senhor, meu Deus. Neste momento clamamos, neste momento, meu Deus, te louvamos. Eu te dou glórias e louvor ao Senhor, apresentando nas tuas mãos, Senhor, este momento, a sua santa palavra está conosco, Senhor. Sim, Senhor, que o Senhor venha direcionar, Senhor, a cada um dos ouvintes, a cada um que está aí conosco neste instante, que o Senhor venha alcançar em nome de Jesus, que o Senhor venha, sim, abençoar, e o Senhor venha dar entendimento, Senhor, venha estar pelo Teu Espírito Santo a falar, segundo a Sua vontade, segundo o Teu querer, está nas Tuas mãos, a direção é Tua, Senhor. Oh, Deus de glória, a obra é Tua, e é o Senhor quem está no controle, então que seja realizado e executado segundo a Tua vontade, nos colocamos como instrumento nas Tuas gloriosas mãos, então venha operar, venha alcançar em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a cada um. Preparado está os corações, porque é o Senhor quem prepara para lhe receber. Em nome de Jesus, garanta a vitória para com todos, em nome de Jesus de Nazaré. Nossos amados irmãos, internautas e ouvintes da Palavra de Deus, nós vamos estar a ler, os que têm a vossa Bíblia, os abre aí em João, né? O segundo escreveu João, o texto sagrado, João 6:22, que vem afirmar que Jesus é amor em nome do Senhor Jesus. Lemos então do 22 em diante aí a seguir, o texto é um pouco longo, mas vamos ler aí sim em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus. No dia seguinte, a multidão que eu estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outro barquinho tinha chegado a Tiberiastes, perto do lugar onde comeram o pão, e havendo o Senhor dado graça. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram-se eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E o achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, como chegaste aqui? E Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai ou Deus o selou. Disse-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondendo disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e cremos em ti? Que apenas tu, nossos pais, comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu, dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crer em mim nunca terá sede. Mas já vos disse, e também vos me viste, e contudo não creste. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para
fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum dos todos aquele que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esta é a palavra de Deus que lemos, o texto sagrado. E este Deus é o pão da vida, Deus santo, Deus de maravilha. Graças te dou, Senhor. Que o Senhor venha falar no nosso coração. Aí está a tua santa palavra. Fala conosco, queremos te ouvir e estamos para te ouvir. Então fala que te ouviremos em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos, internautas que está conosco, aqui nós lemos um texto sagrado que vem afirmar claramente que Jesus é o pão. E nós possamos aqui, já para nós iniciarmos a este texto, que Jesus, nós lemos aqui no 22, que no dia seguinte a multidão o procurava, porque nós possamos explicar claramente a multidão que o procurava. A multidão que um pouquinho aí anteriormente a esta parte que lemos, Jesus tinha feito um grande milagre, tinha saciado as suas fomes quando ali estava a pregar a toda aquela multidão, ali no encerrar do dia, já iniciando a noite, ele olhou para aquela multidão junto com seus discípulos, testificando a eles que o faria para saciar, que não poderia despedir os vazios só com a palavra, mas que estava com fome, alimentá-los. Vazio o estômago, porque ele já estava sim alimentado pela palavra. Mas não só de palavra, Jesus sempre está para abençoar o homem com a palavra, mas também ele prospera o homem com alimento, com tudo que é necessário para o homem nessa terra. Então Jesus ali já estava a testificar, eu tenho palavras de vida, eu posso sim alimentá-lo-vos com a minha palavra, mas eu também, se vos crer em mim, se permanecer em mim, não perecerá de fome também não, porque eu posso sim vos alimentar também e saciar a tua fome, sim, como homem nessa terra. O Senhor é aquele que abençoa de todas as maneiras, aquele que tem fé nele e crê nele. Então a multidão do dia seguinte, eles foi despedido, alimentado, saciado, que quando Deus fez ali o milagre, sobrou, dando graça, sobrou muitos pães ainda, que sobrou dos que foi ali alimentado, e nós sabemos claramente que aquela multidão se retornou, e Jesus ali continuou a sua jornada, como sempre, continuava, foi orar ao monte, os discípulos foi despedido por ele, ele mesmo falou, vai adiante, já eu te o encontro, e assim sucedeu. Jesus veio orar e passou a madrugada toda, a quarta vigília ele estava orando, para repor ali o clamor que clamava ao Pai, pedindo graça e fortalecendo. Nós também não é diferente. Nós também precisamos orar, fortalecer na presença do Senhor. Temos que ter um momento a sós com o Senhor, de locação, de clamor, de sim, humilhação diante deste Deus, para nos encher da sua presença. Quando chegou outro dia, essa multidão procurava Jesus novamente, e olhou e não viu nem ele, nem os discípulos naquele momento, os barquinhos ali estavam, mas não o acompanhou, só estavam ali os discípulos a sós, contudo os barquinhos que ali eu saía, e chegou em outro lugar, mas eles não viu, porque o Senhor ali não o encontrou. Por isso a multidão veio a estar a procurar, e entrar em outros barcos, e o seguiu para Cafarnaum em busca de Jesus. E o achou do outro lado. Mas disseram, Rabi, mestre, chegaste aqui como? Como o senhor chegou aqui? Porque o senhor não... Como o senhor chegou nesse local? Jesus logo já olhando, conhecendo a cada um deles, já olhou claramente e diz, na verdade vocês me procuram simplesmente porque saciaste a tua fome. Viu o sinal ali que sucedeu na multiplicação do pão, por isso tu me procuraste, porque saciaste a sua fome. Trabalhai, não pela comida que possa ir para o vento e acaba perecer, mas trabalhar pela comida que permanece. Em outras palavras, Jesus estava a dizer, se esforçai, tenha o prazer de se esforçar para aprender do que eu estou a falar, que é a palavra, que é o alimento para a vida eterna. Creia que eu sou esse alimento, creia que eu sou este pão, que eu sou este
porque eu sou o Filho do homem, vos dará, porque o Pai, o Deus, o selou. Este Deus estava a testificar. E hoje não é diferente. Hoje Jesus está a testificar da mesma maneira. Muitos estão a procurar Ele porque precisam de uma cura, precisa de saciar uma necessidade dele, precisa de receber algo, mas não procura Jesus para estar a receber a restauração, receber o perdão dos vossos pecados, a ser alimentado por esta palavra e que possa estar aí salvo em Cristo Jesus. Jesus quer homens e mulheres que o procura sim, mas para alimentar do pão da vida, que é sim a palavra dele, que é a execução da obra que Deus assim o entregou nas suas mãos, quer vir aqui a esta terra se entregando de braços abertos, para que aquele que nele crê não ficará nessa terra, mas não perecerá de maneira alguma, mas viverá com ele. Então nós possamos estar cientes, não mudou. Este propósito de Jesus continua sendo o mesmo. E ele alimenta o homem, sim, também. Mas ele quer que o homem venha o procurar, ou batalhar, ou lutar. É para aquela comida que não perece, mas que conduzirá a ele para a vida eterna. Nós possamos estar a ver que muitos o questionaram. Como eu posso então executar as obras de Deus? Jesus lhe veio responder a ele, a obra de Deus é esta. Simples, que você creia naquele que ele enviou. Em outras palavras, creia em mim. Eu sou enviado do Pai. Se vos crer em mim, esta é a execução da obra, porque aquele que crer em mim, ele será o meu discípulo. Então nós possamos olhar claramente que aqui Jesus já estava a testificar neste modo, dizendo que aquele que crera nele seria discípulo e filho de Deus. E disse, pois, que sinal então que o Senhor mostra para mim? Quais são os sinais que eu posso ali estar a crer que em ti, que operas tu? Opera o quê para nós? Nossos pais operou e viram a operação de Deus no deserto. Ele ali está escrito que deu-lhes a comer o pão do céu. E que sinal vós possa nos apresentar? Jesus, pois, disse, na verdade, vos digo, que Moisés não te deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dará o verdadeiro pão do céu. Nós possamos estar a ver aqui que aquele povo estava agarrado em algo que foi ali mencionado a eles, que o povo de Israel ficou 40 anos peregrinando no deserto e foi alimentado do pão descido do céu. Mas Jesus veio e disse, estão enganados. Eu vou ter que contradizer as vossas palavras, porque o verdadeiro pão do céu, na verdade, é o verdadeiro, é que meu Pai vos dará este verdadeiro pão do céu, porque o pão que Deus é aquele que desce do céu, dá vida ao mundo. O verdadeiro pão do céu é Jesus Cristo, é a palavra de Deus nos nossos corações. Este é o verdadeiro pão que alimenta a nossa alma. Jesus está preocupado com a alma do homem. Jesus está preocupado com a salvação do homem. Jesus não está preocupado com mais nada a não ser salvar o homem. Mas claro que ele mesmo testificou na sua palavra que aquele que vem até ele, que aceita Jesus com fé e busca o reino do céu e a sua justiça, pode ter certeza, nada lhe faltará para a tua vida nessa terra. E ele foi além mais, se nós olhar claramente, quando ele veio afirmar para os discípulos que ali o indagou, que nós possamos aí ler claramente no livro de Lucas, possamos também ver no livro de Mateus, quando fala do jovem que veio até ele. E veio o jovem rico indagá-lo, que ele conhecia a verdade, que ele entendia da verdade, e o que lhe faltava ainda para ele entrar no céu. Jesus foi bem enfático a afirmar, falta ainda algo para ti, abandona a sua vida, deixa a sua vida de lado, viva para mim, alimente do meu pão, alimenta do pão que eu estou lhe dando, que o Pai selou e está te entregando. E pode ter certeza, se vos deixar a sua vida e viver para mim, você vai estar a realizar a obra que Deus quer que se realiza. Nós sabemos que o homem não consegue ser perfeito enquanto estiver nessa terra, mas pode se esforçar e fazer o melhor nas mínimas coisas para com Deus.
Deus quer que nós sejamos perfeitos nos mínimos. É no mínimo. Porque nós, às vezes, como o homem falho e miserável, nós deixamos Deus fora do mínimo. Nós achamos muito estar aí a falar tudo para Deus, mas Deus quer que nós falamos tudo para Ele. Se nós deixou a nossa vida, como nós testificou na nossa boca, eu vivo para o Senhor vive em mim, é tão gratificante e é especial, não é? Quando nós falamos desta maneira, mas executamos dessa maneira. Se nós vivemos para Deus e Deus vivemos em nós, então temos que estar a falar com Ele todo o tempo. Tudo é Ele e mais Ele, não tem nós mais. Então, Deus estava aqui afirmando, categoricamente para dizer que Moisés não deu pão do céu para ninguém, mas que o Pai dá o verdadeiro pão, que é Ele próprio, que é o pão que dá vida ao mundo. Quando o povo ali ouviu, disse: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus já tinha acabado de falar: eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim, de maneira alguma tem fome. Porque Jesus está a falar que a fome é da alma. O homem, quando pecou, ele ficou faminto. Então nós possamos olhar claramente. Se nós ir novamente ali, dar uma buscada no livro da Bíblia Sagrada, que vem nos afirmar claramente da palavra, que vai sentir fome. Vai chegar a época aqui, vai sentir fome. Mas não é fome de alimento, é fome da palavra. Não recordo aqui qual o livro nesse momento, mas nós estamos aqui a saber que está na palavra de Deus, e nós possamos saber que a palavra de Deus, ela nos sacia a nossa fome, a da nossa alma, para estar alimentada a servir a este Deus vivo e eficaz. Então Jesus está ratificando: eu sou o pão da vida. Mas para nós alimentar desse pão da vida, temos que abandonar a nós mesmos. Temos que deixar os nossos pecados de lado. Temos que estar a desvirtuar de tudo aquilo que desagrada a este Deus. Não tem como alimentar deste pão da vida e querer fazer as coisas de qualquer maneira. Tem que fazer da maneira do Todo-Poderoso, assim o determinou. Então nós possamos estar cientes disto. E Jesus é bem claro de afirmar: aquele que quem crer em mim nunca terá sede. Nós possamos afirmar também que, além dele ser o pão, ele também é a água da vida. Então não sente fome e também não tem sede. Porque aquele que alimenta do pão verdadeiro, além dele saciar a sua fome da sua alma, ele também mata a sede da sua alma de estar com Jesus, a sede e de aguardar a vinda de Jesus, de aguardar o dia glorioso do Senhor. Disse, pois, o Senhor claramente: eu sou vida, vida para o mundo. Então nós possamos estar cientes desta maneira, que Jesus é o pão vivo. Este é o pão que desceu do céu, porque ele próprio vem afirmar claramente que nós possamos saber que o que é do céu tem que ser aquele que desceu de lá, que retornará para lá. Então ele é o verdadeiro pão. Mas ele veio afirmar quando ali foi indagado: mas já vos disse que também vós não viste, contudo não creste. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Então nós temos que estar cientes: se eu, você, se nós, cada um que chegou a Cristo, que está a Cristo, e ainda não está a Cristo e está sentindo o toque do Senhor Jesus, pode ter certeza, é o Pai te chamando para que você venha ser entregue ao Filho como um bom pastor. Ele cuidará da tua vida, te alimentará com o pão que é a sua palavra, te saciará a sede da sua alma, que é a água da vida, que também é Ele, a água que vai jorrar no seu ventre. Então é Deus te chamando. Se o Pai não chamar, e não mandar, não enviar a teu filho, de maneira alguma este encontrará o caminho. E Jesus não lança fora. Jesus vai cuidar até o fim deste que o Pai o enviar até ele. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio aqui fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, desde o princípio, é que o homem esteja com ele. Quando estava no Éden, estava ali Deus, façamos o homem a nossa imagem, a semelhança, e colocou no Éden. Deus o fez e o colocou no paraíso.
Mas o homem não permaneceu no seu conselho, não permaneceu na sua palavra, foi desobediente e foi destituído, lançado fora do Éden, mas por causa do pecado de desobediência. Mas não foi Deus que o lançou fora. O amor de Deus continuou o mesmo. O amor de Deus é o mesmo para com o homem. E Deus fez o plano de novamente restaurar o homem para que esteja com ele na eternidade. Mas este plano incluiria o preço de ser pago pelo seu filho amado, o preço de dor, o preço de sofrimento, o preço de deixar, de abandonar, esvaziar de si mesmo do céu e vir a esta terra e se humilhar, para que aquele que nele crê não o pereça. Nós possamos olhar claramente o plano de Deus e sempre será que o homem não pereça, mas que tenha a vida eterna. A vontade do Pai que o enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Jesus tem sim testificado na sua palavra, Mateus, Lucas, sempre nós possamos examinar os textos sagrados, Deus sempre está falando, eu ressuscitarei vós no último dia. O último dia, Deus dará a última palavra, sempre é dele. Ele no último dia vai falar e aquele que está no sepulcro se levantará. Todos, sem exceção. Os mortos se levantarão, porque quando Jesus chamar, todos se levantarão. Mas bem-aventurado é aquele que está no descanso, para se colocar na primeira ressurreição diante de Cristo, alimentou, saciou a sede, saciou a fome com o pão vivo, com fé, com confiança em Deus, mantendo sim sempre a fazer a vontade de Deus. Por isto, Jesus é bem claro em afirmar, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, crer nele, tenha a vida eterna. A vida eterna é estar com Jesus. A vida eterna é estar a viver a Jesus. Se estar nessa terra trilhando nos caminhos desse santo evangelho, desta palavra, alimentando deste pão vivo, vos está na direção certa para a vida eterna. Porque Jesus é a vida eterna. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Opa, mas espera aí, como é que não tem vida eterna? Vida com gozo e alegria e descanso não tem. Mas tem sim vida eterna sem Jesus, mas não é muito boa não. Esta vida eterna que vai ter é de sofrimento, de angústia e de tristeza, se não vos alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo de Nazaré. Deixar de praticar as coisas dessa terra, deixar o pecado, isto é alimentar do pão, a palavra que vai produzindo no coração do homem, dentro do homem, transformando de dentro para fora, para que ele sacie a alma e ele viva em santidade, executando, exercendo a vontade daquele que o alistou, daquele que o chamou. E Jesus vai estar sempre assim, executando para com o homem junto, porque é Jesus que executa, mas tem que estar firme e fiel, abandonando o seu ego, o seu eu, deixando tudo para trás. Jesus não prometeu e não promete para o homem nessa terra riquezas. Não, a promessa de Jesus é vida eterna. E as riquezas vêm para o homem? Vêm também, porque Jesus é como nós vimos um pouquinho antes. Ele deu a vida eterna através da palavra para aqueles que estavam a ouvir, mas depois ele veio e saciou a vossa fome, que ali naquele momento era necessária, multiplicando o pão para que saciasse a fome de cada um que ali esteve com ele o dia todo e não tinha se alimentado. Este Deus não mudou, ele é o mesmo, mas ele está focado em levar o homem para a eternidade, aonde ele estará e louvará ele, cantará o hino da vitória todos os tempos, todos os dias. Nós possamos olhar para este contexto claramente, que Jesus está a testificar que ele é o pão, que ele é o verdadeiro pão que mata a fome. Mas não é fome de estar aí, eu estou sentindo fome, aí você pode fazer qualquer outra situação para se alimentar. Mas este alimento que Jesus está a falar, só ele tem. Só ele pode alimentar a alma do homem. É através da sua palavra,
da vida, que é a vida que jorra para a eternidade, que é a palavra de Jesus Cristo. Jesus é o Filho do homem, é o Filho de Deus, e aquele que crê nele sempre vai estar abençoado por ele. Então Jesus foi bem claro: eu ressuscitarei ele no último dia, e ele estará comigo. Muitos ali naquele momento estavam a murmurar, a reclamar. Os judeus se levantou: este aí, pão que desceu do céu, como? Como que esse pode dizer uma coisa dessa? Esse Jesus nós não conhecemos, não é filho de José que mora aqui do lado. Nós convivemos com ele, nós crescemos com ele. Pois como é que este pode dizer que ele é o desceu do céu? Se nós estamos vendo ele todos os dias e conhecemos ele dentro de sua meninice. Muitos murmuravam e reclamavam desta maneira. Mas Jesus diz: por que murmuram nos vossos corações? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não tem como. Então, se veio a mim, é porque Deus o enviou, e eu o ressuscitarei no último dia. Se veio a mim, deixou vossos pecados, arrependeu, estar arrependido, foi batizado, estar a invocar o meu nome, pode ter certeza, eu cuidarei, eu zelarei, não o deixarei ao perecer de maneira alguma, mas eu cuidarei dele, porque eu estarei nele e ele estará em mim, e aquele que está em mim de maneira alguma perecerá. Mas para isto, muitos podem dizer: eu estou em Jesus Cristo, mas a obra que ele representa não simboliza, não mostra que ele está em Jesus Cristo, que ele está alimentado do pão da vida, porque aquele que alimenta do pão da vida, aquele que sacia a sua sede alimentando da água da vida, de maneira alguma ele vai estar a fazer algo para entristecer a Deus, mas tudo que ele fazer, ele vai estar a examinar e ver, a testificar, para ver se ele está agradando ou não a Deus. Ele vai se preocupar se ele está agradando a Deus, ele não vai preocupar se ele está agradando a ele ou quem seja que está à sua volta, mas o seu agir, o seu andar, o seu caminhar, o seu falar é de agradar a Deus. Este é o que é alimentado do pão da vida. Porque Jesus é bem claro de afirmar: não está escrito nos profetas? Serão todos ensinados por Deus? Portanto, todo aquele que do Pai enviou a aprender, vem a mim. Então, aquele que ouvir esta palavra, receber ela no coração, pode ter certeza, você irá até Jesus, porque esta palavra te conduzirá. Automaticamente, aquele que recebe a palavra de vida, a pão da vida, te será conduzido a viver com Jesus. Aquele que alimenta desta palavra, ele é direcionado a ser conduzido para viver na presença de Jesus, para fazer a vontade de Jesus, ser ensinado por ele, conduzido por ele, e sempre estará aguardando ele falar. Porque Jesus vai estar presente. Jesus é bem claro: não que alguém visse ao Pai, não se aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Quando Jesus vai falar aquele que é de Deus, aquele que alimenta do pão da vida, aquele que alimenta da minha palavra, este é de Deus, ele vive para Deus, este vê o Pai. Talvez não com os olhos nus, mas ele vê pela fé, ele crê, ele tem a confiança: o meu Pai se chama Deus, e eu estou em Jesus Cristo, do Filho amado, que é o advogado que cuida de mim, o bom pastor que está a zelar. Então eu vejo o Pai. Certa feita, quando indagaram a Jesus, Natanael, os discípulos que ele estava, Filipe finalmente indagou: mostra só a nós o Pai. Eu não preciso de ver mais nada, eu só preciso que o Senhor me mostre o Pai. Jesus olhou para ele e testificou: quanto tempo você está comigo e ainda não conhece o Pai? E eu não tenho testificado que eu estou no Pai e o Pai está em mim, e as obras que eu executo não é minha, é do meu Pai. E tudo que façamos, o Pai e o Filho também fazem igualmente. Se você me vê, Filipe, você vê o Pai. Então nós possamos olhar claramente que este é o verdadeiro Deus. Esta é a verdade. E Jesus foi bem claro de testificar, de vir a falar claramente: na verdade vos digo, que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em Jesus, ele tem a vida eterna. Porque o Senhor é bem claro: eu sou o pão da vida. E foi e já direcionou para afirmar a eles: vossos pais comeu mesmo maná no deserto, mas eles não morreram? Eles morreram.
E este pão que desce do céu, para que dele comer não morre, não morrerá. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne. E eu darei pela vida do mundo. Jesus aqui estava a testificar para aqueles que ele estava a ouvir, reclamando, procurando uma solução, e ele explicando claramente que tinha que acontecer uma grande obra. Ele era o pão que ia se entregar. Ele ia se entregar para resgate daquele que cresce nele, para aquele que chegasse até a ele, porque este Jesus é o mesmo. Hoje ele fala conosco que ele é o pão que nos alimenta. Ele é o pão que se entregou a si mesmo lá na cruz do Calvário, que ele tomou a chave da morte, ele é a vida, ele tem a vida eterna, mas para isto o homem tem que receber esta palavra, alimentar desta palavra, tem que viver esta palavra, tem que marchar na presença de Jesus, tem que continuar adorando o nome do Senhor, tem que continuar fugindo da aparência do mal, tem que estar atento para executar sempre o melhor para Jesus. Sempre o melhor para este que é lindo, que é maravilhoso, que é este que é dono de tudo. E ele é dono da nossa vida. Entregamos a vida a ele? Então deixa com ele. Alimente dele. Faça a vontade dele. Que muitos já estão aí a dizer que vive para Jesus, que faz a vontade de Jesus, mas não está a alimentar da verdadeira palavra, não está a executar como Jesus queira que executemos. Ele só quer que nós sejamos obedientes, que nós sejamos submissos à sua vontade. Não reclamemos, não testifiquemos falsos testemunhos, mas que sejamos a testemunha viva do que é Jesus na nossa vida. E às vezes não precisamos nem falar. Só de nós nos chegar a um ambiente e apresentar, nós possamos testificar que nós somos servos de Jesus Cristo e vivemos este evangelho. Este evangelho nos conduz para a redenção eterna. Este evangelho tem que estar escrito no meu coração, que é a palavra de Deus. Mas este evangelho também nos dá a entender que a nossa vida possamos estar atentos de saber que o nosso Deus está conosco. E este pão é Jesus Cristo. Este pão é o verdadeiro Jesus. Ele desceu do céu para nos alimentar, e esta palavra é vida. Então que nós possamos cada dia alimentar dela e ter a certeza, ela tem que estar em mim, está em ti, está em nós, e nós possamos ser felizes nessa terra, e mais ainda, tendo a certeza que na eternidade cantaremos e tomaremos posse da nossa vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Deus da glória em Cristo Jesus te alimente, te sacia a sede da sua alma por esta palavra. O pão vivo que desceu do céu se chama Jesus Cristo. Não deixe que ninguém vos engane. Ele é o pão vivo. Que o Deus em Cristo vos abençoe, nossos amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Esta é a palavra de Deus deste dia para vossos corações. Que o Deus em Cristo continue a falar contigo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus de Nazaré.